E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Serve para muita coisa? Será? Será que a gente consegue ligar as furadeiras? Liquidificador com essa plaquinha aqui? Hoje eu vou te ensinar a não cair no conto do vigário. Você vai aprender de forma simples aí, usando uma trena e um cálculozinho simples, saber em média quanto dá essas plaquinhas aqui pelo tamanho dela. Você vai saber olhar assim, deixa eu olhar esse anúncio aqui, a plaquinha tal, tá dizendo que é 100, 50, tem umas que dobra. Aí você vai calcular aqui com base no que eu vou te passar e você vai saber exatamente a potência máxima dela. E o que liga de verdade. Essa historinha aí, ó, de furadeira, liquidificador, não sei o que, com uma plaquinha dessa, eu vou te mostrar agora. Vou fazer uma experiência na nossa bancada e vou te mostrar como é que essa bichinha liga tudo. E ao mesmo tempo, como é que ela não liga nada. Vamos aprender junto aqui na bancada. Mas antes de eu te ensinar tudo isso e também te perguntar, você quer ser um bestão enganado aí? Ou você abre os olhos para a realidade e aprende aqui no canal como é que as coisas funcionam na realidade? Ou você também é daqueles que acredita naquele gerador de energia infinita que o cara gira, a lâmpada fica acesa para sempre e gerando energia? Você não é desse não. Você está aqui no canal porque você não é desse. E se você for, você vai aprender e não vai ser mais assim. Beleza? Mas antes te peço, olha, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, você pedir seu salve, participar lá do salve com a galera e taca o like aí no vídeo, ó. Taca o like para ajudar o canal, para a gente trazer aulas, conhecimentos e ensinar os amigos e mostrar as enrolações do mundo da energia solar. Oh, vergonha. Mas vamos para a bancada aprender direitinho como é que a gente desenrola tudo isso, sabe? Vamos calcular a potência da placa, mostrar como é que liga, por que não liga e a enrolação todinha, beleza? Vamos lá, amigos do canal. Temos aqui a dita cuja, nossa plaquinha aí, que alguns sites vendem como 100 watts, mas a gente já fez teste aqui no canal. Num PWMzinho, deu algo em torno de 8 para 10 watts a variação, no máximo 10 no PWM. Testei aí num MPPT, chegou a 12.5, 13, aproveitando toda a potência dela. Mas vamos lá, qual o segredo aí que o pessoal faz o vídeo dizendo que essa plaquinha serve para muita coisa e liga uma furadeira, liga um liquidificador, liga um processador? Preste bem atenção para não cair mais nessa conversa fiada nem nessa enrolada. Preste bem atenção. Nós temos aqui, ó, eu vou utilizar, eu não vou botar nenhuma bateria automotiva. Vou colocar uma bateria de moto. Como o pessoal diz aqui nessa região, já que é para esculhambar, vamos esculhambar de vez. Já vou botar uma bateria de moto e vou explicar uma coisinha para vocês. A bateria de moto, 5 amperes. 5. Se eu quiser calcular a potência aí, utilizar nessa bateria de moto, 5 amperes vezes 12.6 volts, que é a tensão nominal dessa bateria, estaria aí para utilizar 63 watts no máximo, né, usando essa bateriazinha. Porém, pessoal, essa bateria é feita para dar partida. Ela tem uma corrente aí de partida de 50 amperes. Eu estou falando de uma bateria de moto. Então, essa bateria de moto, ela com a corrente de partida que é 50 amperes, em 12.6 volts, ela pode chegar a partidas aí de 630 watts. Já deu para entender como é que eu consigo ligar um sistema? Pego essa plaquinha, boto aí no controlador de carga para carregar uma bateria ou automotiva ou de moto. Eu já botei de moto, que é para mostrar mesmo
que mesmo sem carga, sem placa, sem nada, ela liga. E liga coisa com muito mais potência, por quê? Por causa da corrente de partida. Só que o que vai ocorrer quando eu utilizar a corrente de partida dessa moto, se drenando aí dessa bateria, ela é 5 ampere-hora, eu drenando 5 amperes dela, ela duraria aí 9, em tese, 1 hora até a descarga total. Se eu acelerar aqui, drenar 10 vezes mais a corrente dela aí de partida, ela vai durar poucos minutos, mas vai conseguir ligar esses aparelhos. E essa é uma bateria que já está em péssimo estado. Nós testamos ela aqui com o nosso testador de bateria, que serve para bateria de carro, de moto, tudo mais, muito bom. Sempre deixa o link dele na descrição dos vídeos. E a resistência interna dela tá alta, já tá bem ruinzinha. Dei uma carguinha só para fazer o teste aí com vocês. Vamos começar a ligar nossos monitores. Vamos monitorar aqui a tensão nessa bateria de moto. Deixa eu olhar. Tensão DC. Vamos botar aqui a garrinha para auxiliar. E já quero falar que eu vou ensinar aqui no vídeo já a dica para que você, pelo tamanho da placa, você vai ler um anúncio, você vai ver o tamanho da placa. É 30 por 30 centímetros, é 40 por 20. E pelo tamanho da placa eu vou te ensinar a saber aí com margem de quase mais de 95% a potência real dessa placa, observando alguns critérios. Vou te ensinar já, mas antes vou te mostrar aqui, ó. Tensão da bateria, nós medimos aqui. Vamos ligar aí o cabinho do inversor. Negativo, cadê você? Aqui, ó, cabinho negativo do inversor. Vamos ligar aqui no negativo da bateria. O positivo a gente posicionou aí nosso alicate amperímetro para ver a corrente drenada. Deixa eu encostar aqui logo. Vamos lá, vamos ajeitar esse bichinho aqui. Vamos colocar aqui em corrente. Vou colocar em 100 amperes. Corrente aí DC, vamos zerar. Vamos ligar nosso inversorzinho aqui, EPV IP500. Já estabilizou a tensão, 123 volts. Tensão aí na bateria 12,62. Bateriazinha de moto, ruim. Pronto, vamos fazer o teste. Veja, eu não vou nem ligar essa placa. Sobre essa placa, em média, aí 12 watts. 12 watts, fornecendo aí uma tensão para a bateria, botando um controladorzinho de carga. A corrente máxima que vem aqui para a bateria é 1 ampere. Essa placa ela é anunciada aí nos sites chineses como 100 watts. Mas ela dá, como eu já disse, em torno de 13, no máximo, pico, com MPPT 13. Em média, 10 a 12 aí, 1 ampere. 1 ampere, pessoal, 1 vezes 12 volts, eu teria aí uma carga no máximo 12 watts para usar com essa placa. Então, se ela serve para muita coisa, ela serve para carregar um celular com a bateria bem fraquinha, para dar uma abanada quando está calor. Não para essas coisas. O sistema vai funcionar pelo arranjo que está aqui. E aí é onde muitos se enganam, e muitos são enganados. Tapeados. A energia solar, infelizmente, tem essa tapeação. A tapeação começa aqui. A bateria de 5 amperes, eu vou ligar essa furadeira aqui, ó, que chega às vezes a 420 watts. E veja a corrente absurda que ela vai drenar dessa bateria de moto com esse inversor. E por que ela faz isso? Liguei aqui. Veja, 123 volts AC, 0 amperes, 12,46. Vocês notam, quando eu ligar, ela vai, eu vou deixar assim para pegar tudo, a tensão da bateria vai despencar, a corrente no amperímetro DC vai saltar, mas ela vai funcionar. Presta atenção. Chegamos a mais de 20 amperes DC. A tensão na bateria despenca,
Se eu tivesse ligando essa placa aí na energia solar, carregando a bateria, ela iria mandar no máximo 1 ampere, enquanto eu estou drenando aqui, aí, quase ali, ó, você viu, quase 400 watts, você drenando aí 20 ampere. Você dando picos aí altíssimos de corrente. Olha, a bateria chega aí aos 10 pontos alguma coisa. Se eu ficasse segurando muito, o inversor poderia entrar em proteção por baixa tensão da bateria. Ó, ele vai até 10.8 range de tensão dele, 10.8 a 16 volts. Se eu segurasse muito tempo, a tensão da bateria ia cair tanto que ele poderia entrar em proteção. Mas funciona. Ou seja, eu nem preciso colocar essa dita cuja aqui, essa plaquinha que gera 1 ampere em 12 volts, para dizer que ela liga muita coisa. Na verdade, quem liga é a bateria. Geralmente eles botam uma bateria de caminhão, uma bateria automotiva. Aí vejam, uma bateria automotiva chega a 500 amperes de corrente de partida. E aí você multiplica 500 amperes de CCA, 400, 500, dependendo. Vamos botar 400 vezes 12 volts. Veja a quantidade de potência absurda de partida que dá com uma bateria automotiva. Ou seja, sem placa nenhuma, durante alguns minutos, vão se ligar inúmeros aparelhos e vai pegar a plaquinha e vai dizer: esse kit liga tudo, essa plaquinha liga tudo. Na verdade, não. Se você for olhar aí a corrente dessa placa, 1 ampere em 12 volts. Tem alguns celulares hoje, pessoal, que precisa aí de 2 amperes. Um carregador Turbo Power, conhecido aí, ele aí fornece 9 volts vezes 2 amperes, em torno de 18 watts. Ele é mais potente do que essa placa. Essa placa não teria força suficiente nem para carregar um bom celular hoje, pelo menos rápido, só se fosse uma recarga muito lenta. E agora eu vou tirar um pouquinho desse set aqui, o setzinho da enganação solar, para poder mostrar a você como calcular aí a potência de uma placa no anúncio pelo tamanho dela. Beleza? Vem aprender. Chegou até aqui, vai merecer aprender mais ainda. Vai aprender a calcular, bastando olhar o tamanho da placa e algumas características, qual a potência dela, sem precisar nem fazer teste. Vamos lá. Sua placa é de silício policristalino? Ok, vamos lhe ensinar então agora. A eficiência dessa placa, olha aí na parte de trás, vai ter lá a eficiência. Tem aí entre 14% e 17%, então, beleza, a maioria está dentro dessa média. Nós pegamos aí a referência, como referência aí para ensinar você a calcular, pegamos uma placa aí de 150 watts aqui, bem conhecida, bem vendida aqui no território nacional. E com essa eficiência aqui, que está em torno de 16%, e ela é de silício policristalino. Vamos lá, o que a gente precisa saber? Como é que eu cheguei a esse cálculo aqui para descobrir? 150 watts a plaquinha, ela é 148 centímetros vezes 66 centímetros, o que dá, multiplicando um pelo outro, uma área de 9.768 centímetros quadrados. Se eu tenho a área total em centímetros quadrados, e tem uma potência, vou dividir aqui a potência pela quantidade de centímetros quadrados e vou ter esse fator aqui de 0,015 watts por centímetro quadrado. Isso utilizando nossa plaquinha de 150 watts, que é de silício policristalino e tem eficiência entre 14% e 17%. Já temos nosso fator. Olhei no site chinês ali, vi o tamanho da plaquinha. Nesse caso aqui, qual o tamanho dessa plaquinha que está anunciado? Estava anunciado como 100, mas aí você vai saber só de olhar o tamanho. Tá lá, 30 por 30. Aí você vem, pera aí, deixa eu ver se estão me enrolando. 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados, a área da plaquinha. Tem umas que dá em milímetro, pessoal. Sempre transforma para centímetro que fica mais fácil. Tem metro, milímetro, centímetro. Sempre bota em centímetro. E qualquer um que tiver, você consegue transformar para centímetro. 900 centímetros quadrados. E aí a gente faz o inverso. A gente tem a área total e quer descobrir os watts dessa placa. Então a gente vai multiplicar por esse fatorzinho aqui, 0,015 watts por centímetro quadrado, e a gente achou aqui 900 vezes 0,015 watts por centímetro quadrado dessa placa solar,
a gente conseguiu aí chegar aproximadamente em 13,5 watts. E é bem próximo do resultado real, até porque 150 watts dessa placa que a gente compra aí é geralmente a potência de pico. Então nós vamos ter aqui a potência de pico. No MPPT chegamos aí a 12, quase 13 watts. Estamos dentro da margem. Então, pelo tamanho da área da plaquinha aí, você já consegue descobrir mais ou menos qual a potência em watts. E aí fica a pergunta, como é que eles conseguem com uma placa de 13, 10 watts, às vezes é daquela de fechar com duas partes, aí você soma, se é 13 em uma parte, desse tamanho aí, o dobro, 26, como é que 26 watts, o cara vai alimentar furadeira de 500, 400, liquidificador de 500, é desse jeito, utilizando a bateria, o CCA, não a placa. A placa vai demorar 2 dias aí para carregar essas baterias que eles utilizam em segundos e você fica iludido pensando que um kit solar funciona daquele jeito só no vídeo para ganhar visualização e money. Beleza, pessoal? Grande abraço. Ah, fica triste não, viu? Deus é bom e o diabo não presta. Chegou, meu povo! Aquele momento especial do salve com a galera. Momento aí de interação entre os amigos inscritos do canal que gostam aí de participar, de mandar seu recado. E aí os 6 primeiros no vídeo anterior que chegaram e disseram: Tarcísio, eu quero meu salve. Sou de cidade tal, do estado tal. Manda um abraço pra minha noiva, pra minha cheirosa, pra minha mãe, pra quem quiser. Vamos ver aí quem foram os amigos que garantiram o seu salve no vídeo anterior. Nosso amigo aí, ó. Edroaldo Brito, do Rio de Janeiro, chegou, tá sempre querendo meu salve, manda meu salve, e ganhou, chegou de jeito, pensou no meio da mata, garantiu o salve com a galera aqui no canal. Tem mais nosso amigo Júnior Campos, garantiu meu salve, um abraço aí pro nosso amigo Júnior Campos, tô esperando o vídeo aí do amigo pra gente passar aqui no canal. Montou um sisteminha aí top, já vi umas fotos aí, uma prévia, tô aguardando amigo Júnior Campos aí, beleza? Nosso amigo aí Adenil do Sérgio de Natal, Rio Grande do Norte também. Tarcísio, quero meu salve, garantir um salve, um grande abraço ao amigo, valeu aí pela força. Nosso amigo aí também, ó, Juscelio Lima, um grande abraço ao amigo. Pediu um salve tão rápido, ficou com medo de me garantir que esqueceu a cidade, onde tem que ser a cidade. Nosso amigo aí, ó, grande salve ao amigo Aerodantes Miranda, de Milópolis, do Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo, sempre junto aí, correndo com a gente, tacando like, taca o like, ó. Quem mais? Nosso amigo aí, para finalizar, nosso amigo Manuel Francisco da Silva, de Ponta Grossa, no Paraná, garantiu o seu salve, apoiador do canal aí. Grande abraço, muito obrigado por tudo. Até o próximo. Valeu. Tchau.